Boa noite, a paz do Senhor. Eu me chamo Matheus, tenho 17 anos e o motivo de eu estar fazendo esse vídeo, o primeiro de muitos, é que eu vou começar a postar a respeito da palavra de Deus, sabe? A respeito de Jesus, o meu maior amor, aquele no qual eu depositei a minha vida e estou seguindo o seu caminho. A cada dia, me tornando uma pessoa melhor e me tornando santo em espírito e morto pela carne. Eu quero deixar uma palavra. Hoje eu estava lendo um livro que se chama O Peregrino, tá? É esse livro aqui, de John Bunyan, alguma coisa assim. Não sei se eu falei errado, me perdoe, mas esse é o livro. Se você tem ou se você não tem, eu recomendo muito, né? Hoje na leitura que eu estava fazendo dele, eu cheguei na página de número 19, na qual eu senti muito do Espírito Santo de eu fazer o devocional, um estudo a respeito dessa página, sabe? Eu não vou ler a página inteira para não ficar muito longo, mas a respeito disso, eu coloquei um tema nessa devocional que se chama Deixando o Passado para Trás e Abraçar o Futuro em Cristo. Né? Eu acabei de anotar, eu vou estar lendo, mas o que importa é que você esteja com o coração aberto para receber isso, essa semente, sabe, que quer ser lançada sobre o seu coração e vir a dar frutos para a honra e glória de Deus. Essa página ela vai falar sobre a importância de nós deixar o passado para trás e focar em buscar algo maior em Cristo, né? A gente vê um texto que fica lá em Isaías, né, para a gente não se conformar para aquilo que passou, sabe, mas para aquilo que está adiante. E que o Senhor fará um caminho no deserto e rios no ermo. Sabe, tem uma expressão que eu gosto bastante também que se chama queimar os barcos. Poucos podem entender, muitos podem não entender também, mas essa expressão, ela meio que se refere a nós tomar uma decisão drástica. Eu vou falar um pouco mais pra frente o porquê eu coloquei esse tema drástico, né? Tomar uma decisão drástica que não tem volta. Quando alguém queima o barco, essa pessoa está comprometida com um objetivo ou uma escolha, eliminando todas as saídas que possa levar de volta para o ponto de partida. Em Lucas, no capítulo 9, versículo 62, a gente vê: Jesus, porém, lhe respondeu: Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Em Hebreus capítulo 11, verso de número 15. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tomar, mas agora desejam uma melhor, isto é, celestial. Jesus ele nos ensina que uma missão, né, em que nós devemos estar comprometidos pela revelação da palavra que nós temos em Marcos capítulo 16, no verso 15. Ide por todo o mundo, a missão do ide, sabe, de nós irmos. A partir disso é quando nós colocamos a mão no arado, assim como ele fala em Lucas, e nós não olhamos para trás, mas nós escolhemos ser permanentes em perseverança, tá? Uh, Vemos também os heróis da fé em Hebreus 11:15, no qual eles não deixaram margem para voltar ao lugar de onde eles saíram, né? Agora a respeito da decisão drástica, desse termo drástico que eu coloquei, porque nós temos que estar cientes dos riscos e permanecer perseverantes a todo momento, né? Quando nós nos decidimos entregar a Jesus, nós reconhecemos também a nossa dependência nele e que diante disso, comparado a ele, nós somos frágeis. E por isso que nós dependemos e necessitamos em estar em espírito diante da presença dele, certo? Risco é porque nós somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, mas que antes que isso quer dizer, antes não, isso não deve se tornar um sentimento de tristeza, mas sim um sentimento de alegria para nós, pois nós estamos escolhendo em fazer a vontade de Deus e não a vontade dos homens. Nós vemos que Jesus, ele chamou Pedro para ser pescador de homens em Lucas capítulo 5, versículo 10. E logo após a morte de Jesus, Pedro ele estava confuso e estava abalado também. Nós vemos no texto que ele volta à sua antiga profissão, pescador de peixes, que fica ali em João 21, no verso 3, que vai falar assim no trecho: "Eu vou pescar", disse Pedro aos outros que estavam ali com ele, certo? Basicamente, era como se Pedro ele estivesse voltando, sabe, ao lugar que era familiar,
ao lugar que era seguro, ao lugar que era conhecido, ao lugar que era confortável, sabe? Mas Jesus, ele aparece ali e restaura Pedro, falando para ele que o chamado ainda está de pé. Não é porque Jesus morreu que o chamado acabou, tá? Aquilo que o Senhor fala acontece. Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. No qual Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. E aí que está uma questão crucial que a gente deve ter entendimento. Antes do id, nós temos o vinde a mim, sabe? Eu costumo falar que esse é um chamado de relacionamento, um chamado de nós nos aproximarmos mais do Senhor e também de estarmos conectados com o céu, no qual a nossa carne ela é morta e o Espírito ele cresce, reina e governa sobre as nossas vidas, sobre o nosso agir, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso ver, sabe? No qual somos preparados, né? Um tempo de preparo, um tempo de molde, um tempo de sermos lapidados, reconstruído e desconstruído, mas para um propósito maior, né? No qual nós estamos sobre a mão do Senhor. Permanecer nessa boa parte é um dos pontos que eu coloquei também, né? A qual isso não nos pode ser tirado, né? Porque o nosso maior inimigo não é o diabo, tá? O nosso maior inimigo somos nós. A única pessoa que pode impedir com que os planos de Deus flua, aconteça e se cumpra sobre a minha vida, não é diabo, não é fulano, não é ciclano, é eu, sabe? É a decisão de escolha. Qual a decisão de escolha? Eu escolho estar diante dos pés de Jesus e me entregar a Ele, mesmo sabendo das situações que isso pode vir de encontro sobre a minha vida. Mas o que importa não é eu ficar pressionado pelas situações, mas manter os meus olhos e a minha mente fixado com aquilo que está acima de mim, sabe? O apóstolo Paulo fala que nós estamos aqui nessa terra, mas que nós também devemos manter um comportamento no qual nós devemos buscar pensamentos de eternidade, pensamentos do céu. É a gente estar sendo guiado por essa metanoia, essa metamorfose de mente, essa mudança, essa renovação de mente que só o Espírito Santo ele pode proporcionar sobre a vida do crente, sobre a vida daquele que é fiel em seguir o caminho do Senhor, tá? A verdade é que Deus ele nos chama para ser pescadores de homens e não pescadores de peixe. No processo, a gente vai acabar retrocedendo, eu não vou mentir, nós não somos perfeitos. Podemos até falar, não, eu não vou cair, mas isso é uma mentira. Assim a gente acaba se sabotando, sabe? E a gente vai e acaba retrocedendo, acaba caindo. Eu uso eu como exemplo, que isso já aconteceu muito, sabe, sobre a minha vida. Isso pode acabar nos fazer retroceder e pode acabar com que nós voltemos para o barco, pode fazer com que a gente volte para a antiga vida, mas nós não fomos chamados para permanecer em uma zona de conforto, mas abandonar isso, sabe? E ir até Jesus sobre as águas. Vai ter um momento em que caminhar também não será o suficiente, e teremos que fazer aquilo que está em Ezequiel 47, a respeito das águas, na qual tantas são as águas que não podiam ser atravessadas andando, mas pelo nado, sabe? A gente está submerso nesse rio de glória, nesse rio de graça do Espírito Santo que está fluindo sobre o nosso tempo hoje e permanecer constante, sabe? Submersos, sabe? Totalmente debaixo da graça do Senhor, seguindo seus preceitos, a sua palavra, sabe? A revelação que nós temos sobre as nossas vidas diante do céu, ok? E nós somos chamados a colocar a mão no arado e não olhar para trás, sabe? Manter um caráter de perseverança. Jesus, quando esteve na terra exercendo o seu ministério, ele teve 1000 motivos para desistir, mas ele não desistiu porque ele optou em estar direcionado com o céu, não com o terreno, mas com o eterno, né? Jesus ele poderia sim ter desistido quando, logo após o seu batismo, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo lá para ser tentado pelo diabo. Ele poderia ter desistido? Sim, poderia, sabe? Mas ele não seguiu essa vontade. Poderia ser a vontade da carne, porque Jesus ele foi 100% homem. Ele sentia dor, sentia fome, sentia cansaço, sentia fadiga. Então ele podia sim querer desistir, mas ele não se entregou a isso, mas à vontade do Espírito no qual estava conduzindo ele naquele momento, ok?
E claro, sempre vai existir um tempo de preparo, como eu tinha mencionado, mas o propósito ele sempre vai ser avançar para o cumprimento do ID e da missão que Deus nos confiou. Agora a gente vê algo lá em Lucas 10:42. Entretanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria, ela permaneceu no centro da vontade de Deus. Ela também poderia ter permanecido como Marta, ajudando ela nos afazeres da casa. Mas ainda que isso era importante, uma coisa é muito mais importante, é a boa parte. Essa é a coisa mais necessária, na qual Maria optou por isso. Ela permaneceu no centro da vontade de Deus, ela permaneceu no lugar da intimidade, ela permaneceu na missão, ela permaneceu na comunhão e ela também permaneceu aos pés de Jesus, a fonte de toda a vida, na qual mata a sede espiritual, na qual cessa a fome espiritual e nos completa por inteiro, através de seu poder, pelo Espírito Santo, no qual hoje ele age nas nossas vidas. E o que eu quero dizer com tudo isso que eu trouxe aqui? Sabe, o Senhor ele não criou você para viver nessa mesmice na qual você pode estar vivendo hoje, sabe? É claro que muitas das vezes a gente pode estar como Elias em 1 Reis, no capítulo 19, né, em que ele vai para uma caverna porque estavam procurando ele para matá-lo, né? Em um momento da nossa caminhada a gente vai se sentir assim exaustivo, cansado, sabe? Mas a gente não se pode permitir, sabe? Porque a palavra ela nos dá a revelação clara, que é quando nós estamos fracos, que estamos fortes. Um outro exemplo, nós vemos Paulo com seu espinho na carne, o mesmo no qual pediu para Deus tirar. Quando foi na terceira vez, Deus olha para Paulo e fala: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder ele se aperfeiçoa, ele se manifesta na sua fraqueza, sabe? É quando nós estamos fracos pela carne, que o poder do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas começa a agir, sabe? E aí, quando isso acontece, nós deixamos de seguir aquilo que por nós é conhecido como o carnal, né? É quando nós estamos mortificados, morto pela carne, mas vivos em espírito de comunhão com o Senhor, sabe? E assim nós somos totalmente moldados, totalmente transformados, sabe? E assim nós venhamos ter um coração segundo um coração de Deus, assim como foi Davi, sabe? Eu espero que essa mensagem ela tenha feito algum sentido para você. Eu espero que essa mensagem ela venha sim edificar a sua fé e que diante dela uma semente ela possa ser lançada sobre o seu coração. Sabe, eu declaro e libero sobre a sua vida, no nome de Jesus, que você é uma pessoa na qual não retrocede, mas uma pessoa na qual é remanescente, que ao colocar a mão no arado, você demonstra a essência da perseverança mediante Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que essa palavra ela te abençoe, sabe, que ela seja pregada na tábua do seu coração. Deus abençoe, eu agradeço por ter ouvido essa mensagem e que, sabe, você venha carregar isso como um exemplo também, de viver isso todo dia, sobre a sua vida, e também liberar isso sobre a vida daqueles, sabe, que também estão nesse caminho, porque a palavra fala que de nós jorrará fonte de águas vivas, em nome de Jesus.